Como cativar o seu público e aumentar o seu engajamento com o poder das histórias. O famoso storytelling. Vou contar para vocês nesse vídeo de hoje, todo mundo sabe sobre o famoso storytelling. O que é o storytelling? Traduzindo, né, ao pé da letra, é a arte de contar histórias. Eu tenho visto, tenho comentado, eu tenho falado em diversas reuniões com diversos clientes de diversos segmentos sobre o storytelling, sobre você contar histórias para ter mais engajamento com seus clientes, para você ter mais resultado de engajamento com seus clientes, para que seus clientes tenham mais interação na sua rede social. As histórias, elas impactam, elas conectam pessoas. Eu vou resumir tudo isso contando uma breve história para vocês de quando eu era pequena. Eu devia ter ali entre uns 6, 7 anos, eu não me recordo. E muitas vezes eu sempre fui muito chorona. Eu sempre fui muito aquela menina que chorava muito. E eu ganhei uma caixa de chocolate, aquela caixinha amarela que todo mundo conhece. Ganhei uma caixa de chocolate uma vez. E aí eu tenho 2 primos, esses primos vão ver essa história e vão rir, obviamente. E esses primos me pediram chocolate, mas ali eu pirraçando esses primos, eu disse que não ia dar e que o chocolate era só meu. Pequenininha, né, abusada, que só meu é só meu. E aí comecei a abrir a caixa de chocolate. Quando eu terminei de abrir aquela caixa de chocolate, esses primos voaram na minha caixa de chocolate, pegaram vários bombons, colocaram na boca e se esconderam embaixo da cama, assim, para os nossos pais não verem. E eles se esconderam embaixo da cama e ficaram de lá, me olhando, me pirraçando e falando que era deles. E eu, obviamente, no chão, chorando, desesperada, perdi a caixa de chocolate, tudo isso porque por um egoísmo, que eu não queria dar nada e agora não tinha nada. E não tinha chocolate nenhum. Num passar do tempo, muitas vezes que me pediam para relembrar alguma história, né, do meu passado, da minha infância, eu sempre lembro muito bem dessa história e de quão engraçada ela se tornou depois de um tempo. Naquele tempo não tinha nada de engraçado, mas hoje em dia, a gente olhando para trás, ela é muito divertida. E aí, diversos lugares, quando eu encontrava pessoas novas, que a gente compartilhava de histórias do passado, a mesma coisa, eu contava essa história, as pessoas riam, se divertiam e compartilhavam outra história que ela tinha também. Depois do meu casamento, né, a gente compartilhando histórias um do outro, e aí eu contei essa história, e aí ele também conta algumas histórias da infância dele. Então, assim, as histórias, elas vão conectando pessoas, e a gente vai mostrando que o que eu passei nessa situação, o outro também passou de uma outra situação, de um outro jeito, e era muito divertido contar. Hoje em dia, quando a gente encontra com esses primos e quando a gente reúne a família, quando pode, né? A gente reúne a família, contar essa história é o momento mais divertido que a gente tem, é um momento engraçado, é um momento de dar risada, de brincar com essa situação. Então, a gente sempre lembra dessa história, a gente sempre conta essa história. E o que eu quero dizer com isso com vocês? Essas histórias cativam, essas histórias impactam o outro. Talvez aqui nesse canal alguém tenha alguém que já passou por uma situação engraçada quando era criança, com primos, com parentes, com amigos de infância, que hoje provavelmente no próximo final de semana ou no próximo encontro vai se lembrar, olha, eu vi num vídeo uma história e aí lembrei da nossa. Então as histórias, elas se conectam. E assim funciona também no marketing digital. Quando você conta a história da sua empresa, quando você conta a história do seu produto, talvez você tenha criado um produto seu, produto único, uma receita, ou um produto físico, um produto estético, ou um produto, um infoproduto, por exemplo, um método que você tem criado, algo que a sua empresa venda hoje. Como foi que você chegou nesse produto? Como foi que você alcançou esse resultado? Então, conte essa história, né? Às vezes, contar essa história desse caminho, dessa superação, dos desafios que você passou, das coisas que foram superadas, das conquistas para chegar nesse produto, né? E chegar até o público final. Contando, a gente vai conectar mais com o outro. Eu não vejo mais
a dona da empresa que eu vou comprar o produto como uma pessoa inalcançável. Ela se parece muito comigo, porque ela passou pelo mesmo desafio, ela passou pela mesma história, teve ali os seus contratipos, mas ela venceu, e talvez isso se conecte com o seu cliente. Ou somente por ser uma história emocionante, por ser uma história que você tem ali de superação, mas emocione o seu cliente e fique na memória desse cliente. E esse cliente, quando ele lembrar de um produto ou um serviço que ele precisa, ele vai lembrar da sua história e vai se conectar com você. Sobre empresa, a gente já falei, a gente pode falar sobre produto, sobre a sua equipe. Você pode contar histórias sobre a sua equipe, cada funcionário, cada colaborador, cada prestador de serviço que trabalha na sua empresa. Qual é a história dele, de onde ele veio, o que ele faz. Talvez a conexão entre vocês tenha sido marcada por algum momento. Marca com ele um café, senta lá, bota uma câmera, grava esse momento de café. Um simples, se não for para sentar e contar uma história real, faz um vídeo dinâmico, só te faz um vídeo tomando um café com esse, ou talvez com cliente que não gosta muito de gravar, você conta essa história com uma locução, num vídeo com uma locução, e você grava ali um momento de café com ele, um momento de uma reunião, mas você conta a história dele por trás, obviamente autorizada por esse cliente. Já cria muita conexão emocional e aumenta o seu engajamento, a sua interação com o seu cliente na sua rede social. Para a gente criar todo esse engajamento, a gente precisa dessa emoção, seja ela uma história divertida, seja ela uma história emocionante, seja uma história impactante. A gente precisa de uma estrutura, um passo a passo, uma estrutura, né, ali de como montar um início, meio e um fim dessa história. E, sim, enfim, um passo a passo de como contar essas histórias. A gente tem como é que eu posso dizer? Me fugiu a palavra agora. A gente tem uma maneira, uma estratégia que se chama AIDA. A AIDA, ela nada mais é do que contar, né? Usar a AIDA no storytelling. A AIDA significa o A de atenção. Você vai chamar a atenção do seu cliente primeiro para o que você quer vender, o que você quer contar essa história. Você pode chamar a atenção nos seus stories, ou no seu Reels, ou em alguma das suas redes sociais, no feed. Enfim, uma live que você faça, você chama a atenção para contar essa história. Olha, eu vou fazer uma live no dia tal para contar algo novo para vocês, mas vai ser segredo até lá. E faz um story desse, ou então tira uma foto dos bastidores do seu produto, da criação do seu produto, e ali você coloca uma caixinha de perguntas: o que vocês acham que tem aqui? O que vocês acham que vai acontecer? O que vocês acham que está acontecendo? Provavelmente você está vendo esse vídeo agora, eu já fiz isso nos meus stories há um tempo atrás, para contar essas histórias e chegar até esse vídeo hoje. Então, o AIDA é para chamar a atenção do seu cliente. O I é de interesse, né? A gente precisa gerar interesse. Por que isso é importante? Por que essa história vai ser importante para o meu cliente? Por que contar essa história na minha rede social, a história de como eu montei a empresa, de como eu cheguei nessa estrutura, ela é importante. Precisa ter uma finalidade para isso também, para gerar um interesse no outro. O desejo. Como é que eu resolvo o seu problema, né, no meio dessa história? Eu vou contar toda uma história, não essa história que eu contei aqui da minha infância. Essa história é simplesmente um exemplo de como a gente pode... Umas histórias, elas emocionam, cativam ali somente por ser histórias. Mas uma história estrategicamente contada, né, você pode informar ali no meio dessa história como é que você resolve o problema do seu cliente. Olha, eu sou especialista em tal assunto e eu passei por um desafio assim, 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 e eu cheguei até uma solução, e talvez o seu cliente está precisando dessa solução. E ele vai ver na sua história um lugar de refúgio ali. Eu posso contar com esse profissional. E por fim, a ação, né? Vou levar esse cliente para onde? Eu vou contar aqui só uma história, vou criar toda uma estrutura, vou mostrar ele que eu tenho um produto muito bom, que eu posso vender para ele,
e enfim, encerra o vídeo e acabou. Não, leva ele para algum lugar, para um WhatsApp, para um site, para uma loja virtual, enfim, conta a sua história, faz aquele interesse, gera o desejo, porém, leva ele numa ação, no final, para algum lugar, faz um CTA bem feito. Isso a gente pode fazer na prática. Vamos fazer prático aqui para a gente entender. Stories com storytelling, o que a gente pode criar? Já falei, a gente pode botar uma foto, uma sequência de início, meio e fim, 3 stories, você pode criar uma story, colocar uma caixinha de pergunta, depois conta algum bastidor, algo que está acontecendo. Por fim, coloca uma data daquilo que você quer contar, se você não for contar no mesmo dia. Tem um objetivo final nesses stories, conte qual é a lição de moral de tudo isso, o que você pode contar com essa história. Peça interação do público. Em todo momento você pode pedir interação do público. No seu primeiro story, para chamar a atenção, você pode pedir interação com a caixinha de pergunta. Respondam lá. No segundo ou no terceiro, você pode colocar uma enquete, colocar uma figurinha para a pessoa clicar. Todas essas interações na sua rede social tem um engajamento muito maior e faz com que o algoritmo ele se mexa ali e perceba, olha, tem pessoas aqui que estão gostando desse perfil. Eu vou mostrar mais vezes para essas pessoas. Perceba que na sua rede social, quando você está ali só curtindo e seguindo, né, o feed, rolando o feed por ali, as coisas só aparecem para você, aquilo que já vem aparecendo sempre, porque é a mesma coisa que você vê. Se você abre uma propaganda, uma publicidade de sapato, por exemplo, automaticamente entre um story e outro vai aparecer outra campanha de sapato, outra campanha de sapato, e daqui a pouco mais outra. Uma hora ou outra você compra um sapato de alguma loja dessa, de tanto que apareceu para você. Do mesmo jeito, você tem que agir na sua rede social, né? Faça com que seu cliente interaja com você para que sua rede social apareça diversas vezes para ele. E, por fim, não menos importante, falando sempre o simples e o básico. Quero contar uma história sobre como eu montei a minha empresa, como eu construí o meu império, como eu construí esse produto X. Olha, eu passei por certa dificuldade assim, 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 e eu montei aqui uma estratégia para fazer outras empresas, outros profissionais chegarem a um resultado Y. Olha, na última, para quem faz com relação à comida, na última Páscoa, na última ceia do Natal, eu servi tal coisa e hoje em dia eu passei a... Enfim, fale o simples, o básico, a maneira como o outro entenda. Conte uma história onde uma criança possa entender a sua história e possa ser impactada com essa história. Essa é a maneira mais fácil de todos os seus clientes entenderem as suas histórias e com essas histórias interagir com a sua rede social, ter mais engajamento e, obviamente, lembrar de você como profissional em primeiro lugar quando vier à mente dele para ele comprar ou quando ele precisar de um produto ou serviço. É isso, acreditem no poder das histórias, contem histórias nas redes sociais de vocês e depois escrevam aqui embaixo se ajudei vocês com esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!